Isso aí puxou um cadeão, você não falou, eu já estou falando. Um cadeão grande. Ninguém dava nada por esse cara. Ninguém. Eu apostei até hoje. Eu dou minha vida por ele. Quando a família perde, quando a escola perde, a rua abraça, mano. E quando a rua abraça, dificilmente ela costuma devolver. Eles não são meninos e meninas problema. Eles são meninos e meninas com muitos problemas. Esse trabalho, né, com adolescentes, ele começou em 2006, quando o meu filho deu entrada no CAGE, né? Infelizmente, eu tive meu filho no mundo das drogas, do crime, e aí aconteceu uma coisa muito chata, muito ruim, né? Passou em tudo quanto foi jornal, menor infrator, e eu, diante daquela dor de ver meu filho entrar no CAGE, né? Eu falei, eu tenho duas opções, ou eu morro ou eu luto, né? Então, quando eu conheci aquela realidade, né, daqueles meninos lá do CAGE, inclusive com um mês que meu filho estava lá, houve uma morte, né? E aí eu falei, eu vou morrer de dor, né? E de tristeza, ou então eu vou lutar. O CAGE era uma penitenciária mesmo, era uma cadeia, né? Que não recuperava ninguém, que nem ressocializava ninguém, que não devolvia nenhuma adolescente para a sociedade, para ser uma outra pessoa. O CAGE, ele transformava a gente num ser pior do que quando a gente entrou. O que o sistema vai recuperar é o moleque que rouba uma bicicleta. Quando ele sair, ele não vai mais roubar a bicicleta, ele vai roubar banco, ele vai roubar moto, ele não vai mais roubar a bicicleta. Nisso aí ele está recuperado, você pode ter certeza. E aí, diante daquela morte lá do CAGE, eu vi que era aniversário do ECA e eles estavam responsabilizando os meninos pela morte que teve lá. E eu falei, mas como? Os meninos estão dentro de um sistema que é para ressocialização, para reeducação, e um mata o outro lá e a culpa é deles. Não é culpa de ninguém, não é culpa do Estado, não é culpa da diretora, não é culpa do segurança, não é culpa do, né, daquele corpo todo de trabalho ali, tem todo um corpo para trabalho, e não é culpa de ninguém, é só culpa do menino que é ruim, que é agressor, que é menor infrator e que matou o outro. E o que eu vejo aqui são meninos e meninas que sofreram e sofrem várias formas de violência, inclusive violência estrutural, né, praticada pelo próprio Estado, né, as violações de direitos e tudo mais. Então eu caí dentro de uma cela, velho, super lotada, né? A gente sofria torturas físicas, torturas psicológicas, não tinha acesso à educação, a cursos profissionalizantes, não tinha acesso a oficinas, né? Para buscar uma perspectiva de mudança de vida. E muitas vezes as pessoas falam também que, mas eles tiveram escolha, por mais que eles estejam em condição de vulnerabilidade, eles tiveram escolhas. Eu não consigo ver bem por esse lado, porque assim, eles foram obrigados a fazerem escolhas em contextos que eles não escolheram. Eu me senti oprimido pela sociedade. Não só pelas faltas de oportunidade, mas também pelos olhares, pelo julgamento, entendeu? Não sei se é pela cor de pele ou pelo jeito de vestir, as pessoas julgar a conduta. Quando eu cumpri medida socioeducativa, é visível, né, a questão de raça e de classe também. A gente vê que tinha gente da Estrutural, tinha gente do Gama, tinha gente de Planaltina, Santa Maria, mas não tinha ninguém do Lago Sul e não tinha ninguém do Lago Norte. E a gente se perguntava, será que não existem adolescentes que estão cometendo atos infracionais também nesses lugares? E por que a maioria dos adolescentes e das adolescentes que estão aqui são negros? Quando você vê os meninos que queimaram o índio, que eram filhos de pessoas com poder aquisitivo maior, e a gente vê muitos casos aí de adolescente que faz isso e aquilo, aí já vem um advogado, aí já vem, não, porque primeiro não é chamado de menor infrator, é chamado de adolescente, em conflito, né, com as leis, já muda de nome. Adolescente é tratado assim. Agora, quando é menor carente, aí é chamado sim de menor infrator, mesmo sendo
estando escrito lá no livrinho do ECA, que não é para chamar, eles chamam sim, de menor, juiz chama, promotor chama, defensoria chama, todo mundo chama, de menor infrator. Dentro do sistema socioeducativo, não só do socioeducativo, mas como o penitenciário como um todo, a maior população carcerária são os negros, né? E creio que por isso, dentro da sociedade, você estabelece determinados padrões, que assim que você sai desses padrões, você não segue esses determinados padrões que são impostos, você se torna marginalizado. E perante isso vem muito preconceitos contra cor, raça, discriminação como um todo. Olha, o perfil dos socioeducandos e das socioeducandas, 80% se autodeclaram negros e negras. Porque é majoritariamente negros. E recentemente, como educadora em um desses projetos que eu participo, a gente percebeu que os meninos têm vergonha de se autodeclarar negro. Porque para eles, se declarar negro é se declarar como uma coisa ruim. Porque já está tão impregnado que ser negro é ruim para eles, que eles não colocam. A gente vê meninos retintos marcando como branco. Por quê, né? O que está acontecendo? É que o jovem com mais melanina na pele mesmo, ele não está chegando nem a vir para o sistema socioeducativo. Ele está sendo exterminado antes. Dos privilegiados de estar aqui. Fora na liberdade, saúde, sim, tá na cadeira de roda, com tiro e facada. Porque os que eu conheci ou tá preso ou tá morto. Eu posso dizer, né, cantando vantagem, mas eu posso dizer que eu sou privilegiado de estar aqui hoje. Quando a família perde, quando a escola perde, a rua abraça, mano. E quando a rua abraça, dificilmente ela costuma devolver, velho. Por isso que eu digo que eu sou um sobrevivente, mano, né? Porque eu entendi a engrenagem do sistema, que ele me queria assim, encarcerado, né, viciado, vulnerável, né? E queria tirar a minha vida, velho. Quando eu fundei a ONG, eu fundei usando a minha própria casa. Sempre recebi muita crítica, né? Pouquíssimo apoio, um espaço que poderia estar bem ativado mesmo, né? Para resgate de adolescentes, de jovens. É uma luta muito... não tem como você desistir, né? Já avancei até agora e aí a perseverança é acreditar que tem jeito, porque tem jeito sim, teve jeito para o meu filho. Eu peguei meu filho no fundo do poço, né? Viciado em drogas, alienado pelo crime, né? E cheio de coragem, porque eles têm muita coragem mesmo, eles não têm nada a perder. A vulnerabilidade está muito maior, né? Os moleques, a gente tá vivendo uma época muito difícil, velho, sabe? A gente tá perdendo... Os moleques estão entrando pra vida do crime cada vez mais cedo, né? Estão conhecendo drogas, usando e se viciando cada vez mais cedo. Então, para você tirar um adolescente do crime, da droga, quando pensa que ajudou de um lado, já vem outro lado, já vem outro, e é cobrança da rua, é cobrança de tudo, é cobrança do mundo da droga, do mundo do crime, e aí você fica ali, né, naquela situação, sem saber o que fazer. Se não é minha mãe, hoje eu não estava aqui trabalhando bonitinho, entendeu? Não penso que o sistema também fez o papel dele de me regenerar, não. E diante daquela situação, né, porque ali o CAGE era um amontoado de meninos, trancado ali de noite, que não tinha um projeto social, não tinha uma coisa que eles fizessem, né, para ocupar, para desviar a mente deles do mundo do crime, do mundo das drogas. Inclusive, no próprio cárcere tinha muita droga. E lá dentro, o que acontece? Droga dentro de presídio é caro. Entendeu? Em todo lugar droga é caro, droga é peso de ouro. Entendeu? E dentro do presídio é mais caro ainda, porque tem as dificuldades para entrar, tudo tem risco, entendeu? A área de segurança. Entendeu? Lá dentro é mais caro ainda. Então, o que acontece? Pelo amor, eu parei de usar droga, porque eu via o sacrifício da minha mãe para levar aquele dinheirinho para mim. Tinha dia mesmo que ela falava, meu filho, eu peguei emprestado com a vizinha. Tal. Aí eu pensava, velho, será que eu vou comprar uma maconha com esse dinheiro? Falava, não, velho, não vou fazer isso não, velho. Deixa isso pra lá. Aí fui me apartando das drogas.
Você vê, o amor sempre vence o mal, não adianta. Mudaram a direção, tiraram a delegada, colocaram uma assistente social. E aí ela começou a fazer uns projetos assim, que envolvia mais os adolescentes, para não deixar eles tanto tempo, né, presos dentro da cela. Ela começou a fazer um trabalho assim, foi pouco. Era uma proporção pouquíssima, né, em vista do tamanho da população carcerária do CAGE. A extinção do CAGE, existem várias narrativas para explicar o fim do CAGE, né? Mas a narrativa que mais se propaga é que o CAGE ele era muito parecido com a mini Papuda, um mini Carandiru, ou seja, que tinha muita cultura prisional inserida lá dentro, né? E que não é a proposta do sistema socioeducativo, como o próprio nome já diz, né? E como diz os documentos norteadores, o SINASE, o ECA, etc e tal. A é viver sem guerra e sem algema, correr pelo certo no caminho correto. Chega de maldade, vou limpar meu coração. Cansei de ser refém da escuridão, 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 refém da escuridão. Vida do crime é sem futuro, não durma no barulho dessa vidinha de ilusão. É passo pro caixão, cadeia nunca mais, aí eu quero é paz. Descentralizou o CAGE, né? Foram abertas novas 5 unidades, só que não tem contingente para dar conta dessas 5 unidades. Então não adianta você descentralizar uma unidade onde tinha tudo e eram condições horríveis, isso a gente não pode negar, foi um avanço ter destruído o CAGE. Porém, a proposta dessas 5 unidades não são cumpridas, porque abriu mais unidades de internação, isso significa o quê? Mais vagas. Então, vamos prender mais. Então, prende-se mais adolescentes e tem menos direitos garantidos, como oficinas profissionalizantes, escola, movimentos culturais dentro das unidades, que é uma garantia, que é um direito que tem, previsto no SINASE. Então, aumentou-se o número de unidades com a intenção de melhorar o sistema, mas acabou precarizando mais, principalmente quem mais necessita, que são os socioeducandos. Só que com essa descentralização, né, o fim do CAGE, a descentralização, a criação dessas unidades de internação, eu percebo que essa cultura prisional não mudou. Até a estrutura física também vocês podem perceber que é muito parecido com presídio tradicional. É mais fácil punir do que educar, né? Eu escuto demais isso, né? Que tem que ter mais punição. Isso é o que a gente mais escuta. A gente escuta em todo lugar que vai, é mais punição. É tipo assim, o menor ele está com muito direito, por isso que ele está assim. Não, mas quem vive a realidade, né? Quem está lá no meio, não falo isso por causa do meu filho, não. Porque eu fui uma mãe muito valente, né? Para criar meu filho, para correr atrás das coisas. Mas nem todo adolescente tem uma mãe assim. A maioria é órfã. Então, o que acontece? É covardia do Estado, quando o Estado fala, né? Ainda mais assim, essa liderança, a governança, vem com essa fala assim, que é melhor encarcerar, que é melhor tirar de circulação, que é melhor dar um tiro na cabeça, que nem lá no Rio eles estão fazendo, matando mesmo, né? Do que ter um projeto de inteligência, um projeto humano para colocar o jovem assim, né? Numa posição... Na verdade, quando eu vejo essas pessoas falarem que precisa aumentar a punição, né? Só quer taxar, penalizar, eu vejo assim que são pessoas que elas não têm patriotismo, elas não têm nada, elas são pessoas vazias. Eu nem escuto, porque você vê, a bancada da bala, quem ali não é criminoso? Desde os 12 anos respondo pelos meus atos. Cometi um erro e fui responsabilizado. Cumprindo minha sentença, unidade de internação. Esse papo de igualdade sei que não existe não. O ECA com medida socioeducativa. Unidade de internação te oferece vida bandida. O ambiente deveria ser de reeducação, mas a estrutura que eu vejo mais parece uma prisão. Querem mudar as leis, mas não cumpre as que existem. Vamos cobrar do Estado e de todos que
Se omite, diminui maioridade, não reduz a violência. O que vai acontecer é triplicar a residência. O sistema prisional já é superlotado. Somos o terceiro país com mais encarcerados. Um adolescente de 16 anos já pode, o de 12, né? O de 12 anos já pode parar dentro do cárcere de maior. Não é no socioeducativo, não. Eles querem já jogar lá, no sistema. Pela minha cor, pela minha roupa, mas as pessoas me olham diferente. Eu sinto que me olham diferente. E sem oportunidade de emprego, e sem dinheiro, e aquela coisa, e meus filhos, e eu... Aí eu, caramba, acho que eu vou vender uma droga. Ou então roubar um carro, virar dinheiro. Já pensando, entendeu? Mas aí eu já não, cara, não quero passar por isso de novo, porque eu já passei, eu sei como é que é, então não quero. Mas, assim, eu acredito que tem várias pessoas que vão por esse caminho por falta de oportunidade. Precisa romper com essa cultura prisional, com essa cultura punitiva, porque esses meninos já foram punidos pela vida. Uma punição a menos ou a mais não vai fazer diferença na vida deles. Pelo contrário, só vai gerar mais revolta. Eu tive uma rede de apoio de profissionais que me ajudaram, professoras, psicólogos, assistentes sociais, e que eram pessoas que acreditavam muito em mim, que incentivavam muito para que eu mudasse de vida, né? Você pega esses meninos com a mente destruída, né? Você pega eles sem sonho, sem ânimo de vida, sem perspectiva de nada, e você trabalha eles, restaura, molda, e aí você depois vê eles brilhando. O problema é que na nossa sociedade, muitos talentos não estão sendo revelados, eles estão sendo presos. E muitas vezes vocês têm acesso, dentro do sistema socioeducativo, a coisas que vocês não tinham lá fora. Aproveitem isso. Isso mostra um pouco da falência completa do Estado, né? É triste por um lado, mas é legal por um outro. Porque eu já ouvi de jovens que foram atendidos pelo Projeto Rap, por exemplo, que nunca tinham pego no microfone na vida. E que pela primeira vez tiveram oportunidade dentro da unidade de internação. Que eles não sabiam o que era um sarau, o que era uma poesia. E que hoje eles têm acesso a isso. Cara, escolha sempre educação, escolha sempre uma vida saudável, escolha sempre os livros, a escola, velho, sabe? Se valorize, irmão, se valorizem, velho, sabe? Porque eu acredito que a gente consegue vencer na vida através da educação, né, velho? Começar dentro das escolas públicas esse determinado acompanhamento para os meninos não quererem adentrar, trazendo a realidade para os meninos dentro das escolas públicas. A segunda etapa de acompanhamento dos meninos dentro das unidades de internação mesmo, tentando dar um norteamento com apoio psicológico, que já acontece. E a terceira etapa, que é o acompanhamento dos egressos do sistema socioeducativo. Quando vocês saírem e terminarem a medida de vocês, procure estar perto de referências positivas, nas quebradas, né? Nós temos, para além do poder público, que é muito falho, nós temos várias ONGs, temos Jovem de Expressão na Ceilândia, nós temos várias casas culturais, Casa Dandara, Casa Frida, várias iniciativas periféricas que oportunizam e acolhem nossa juventude. Então vamos aproveitar essas oportunidades. Aí um dia um professor falou pra mim assim, um dia eu vou ver seu nome na UNB. E eu ri, né? Porque, cara, eu não sabia nem que aquela era a UNB. Não tinha nem o 5º ano, praticamente, no ensino fundamental. Só que eu guardei essas palavras, né? Felizmente eu guardei essas palavras. E aí, acho que pouco mais de um ano depois que eu saí da medida, com muita dificuldade, né? Sobrevivendo cada dia, porque parece que a gente não fala pra ninguém, mas parece que tá escrito na nossa testa, que todo mundo sabe que a gente cumpriu medida e a sensação de preconceito é muito grande. Então, essa semente que esse professor jogou, ela germinou. Então, eu decidi que eu queria estudar. O crime não é uma solução, o crime não é um caminho, muito menos uma alternativa, velho. E eu, como filho de negro, nordestino e analfabeto, que é o meu pai, como filho de mãe diarista, semi-analfabeto, eu não consigo encontrar outro caminho pra gente vencer na vida se não for educação, velho. Conhecimento, leitura, escola. Logo quando eu comecei a ministrar minhas aulas de história aqui, eu percebi que os socioeducandos e socioeducandas, que aqui também tem meninas, eles não se enxergavam nas histórias contadas nos livros didáticos.
mas eles se enxergavam nas histórias contadas nas letras de rap. A partir de então comecei a utilizar o rap como ferramenta pedagógica, né? E acabou surgindo o projeto que a gente desenvolve aqui desde 2015, que é o projeto que eu tô com a camiseta, projeto Rap, Ressocialização, Autonomia e Protagonismo. Eu acredito, com todas as minhas forças, que a única coisa que destrói a violência, a criminalidade, a educação e a cultura. E a gente vê investimentos mínimos nisso, a gente vê o sucateamento da educação pública, a gente vê o sucateamento dos polos de cultura. E o que sobra pra gente, que já não tem acesso a quase nada, né? Senão a violência, né? Senão a criminalidade. As lutas vai passar, você vai se alegrar. Nada tá perdido, basta acreditar. Você vai alcançar, volte a sonhar. Só que quando eles terminam de cumprir a medida, é que surge o grande problema. Que eles vão voltar para o mesmo ciclo de violências e de violações de direitos a qual eles estavam inseridos. E a gente percebe que não existe uma política pública eficaz de acompanhamento dos egressos, né? E aí eu fundei essa ONG, né? A princípio foi Movimento de Apoio ao Menor Infrator, que era só para os meninos do CAGE. Acesso a um teatro nós não temos, a um cinema tem, mas não é para todo mundo, é para uma classe social restrita. Você pensa assim, é uma coisa tão simples, né, saber dizer não, mas eu vou te falar uma coisa, se você souber dizer não, entendeu? Muita coisa na sua vida não vai se complicar. É importante a gente ressignificar nossas escolas também. Porque a escola que era para ser um ambiente acolhedor para esses jovens, muitas vezes ela se mostra hostil. Eu fui acordando, eu fui vendo, amadurecendo, também tive meus filhos e isso foi ajudando. Hoje, por exemplo, eu vendo carregador aqui no semáforo de Boca da Mata, perto do IFB, na Samambaia. E agora foi o que mais? Eu tô perdida, gente, porque Fica à vontade. é muito ruim falar solto assim. Fica à vontade. Aí eu falo mais o quê? As lutas vai passar, você vai se alegrar. Nada tá perdido, basta acreditar. Você vai alcançar, volte a sonhar. Ó, eu tenho 4 filhos. Atira a primeira pedra que nunca errou.